Paz, amados, paz do Senhor, Shalom. Eu digo assim porque cada igreja tem seu peculiar, né? Tem sua maneira de viver e de saudar, e nós temos que entender isso, né? Na multiforma gloriosa de Cristo, né? Romanos fala, né? Isso. E tem entendido, né, que a missão da igreja aqui, da igreja Corpo de Cristo, né, não da igreja local, é uma só. A missão ela é única para todas. Qual é essa missão única? Levar o Evangelho, levar Cristo às pessoas, levar esperança no coração das pessoas através desse Deus que nós cremos e vivemos, falar do amor de Deus. Isso é a missão. E para atingir essa missão existe a visão. A missão é única, mas a visão é multiforme. Ou seja, né, existem pessoas que certamente, pelo modo de cultural de nós ser, talvez não alcance. A comunidade cristã de Itajaí não vai alcançar. Talvez o evangelho aqui livre não vai alcançar. Mas glória a Deus, que outra igreja, com sua maneira, vai alcançar. Isso é multiforme. A missão é única, mas a visão é multiforme. Temos que entender isso. E às vezes a gente briga por isso, né? Queremos que seja tudo igual a nós, né? Somos mais santos do que o outro. Ontem a pastora Norma ministrando, minha esposa estava ali vendo assim, acho que o grande desafio nosso é eliminar essa distância entre a teoria e a prática. Nós somos muito bons em saber. Nós entendemos muito. Damos aula aí para muita gente, às vezes daquilo que nós já ouvimos. Mas o grande desafio para mim e para você, nós igreja, e que Deus quer, é que não existe essa distância entre a teoria e a prática. É eliminar essa distância. Quando se elimina, cada vez que nós vamos eliminando essa distância, nós vamos nos santificando. E vamos ficando mais parecidos com Cristo. É isso que Ele quer. Então nós temos que ser sinceros conosco mesmo. A Norma ontem, falando, né, das coisas que nós lá no passado erramos. E a gente erra. Né? Nós estamos aqui, né, passando esse momento aqui na Terra para alinhar com Deus, para acertar. E é um momento que Deus nos dá. Eu creio, eu tenho entendido isso, que o momento que Deus nos dá nessa Terra de vida, é o momento de nós resolver alinhar com o Senhor. Meu pai fez mês passado 90 anos. Né? Minha mãe tem 89. E o meu pai, né, foi militar, viveu muita vida, tem muita coisa. Eu gosto de escutar, tá lúcido ainda, de escutar as conversas dele, às vezes as mesmas conversas, mas é bom escutar. E ele estava, a última conversa que eu tive com ele, ele falou: filho, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que eu estou aqui ainda? Eu não estou aqui, não era para mim estar aqui. 90 anos, eu nem estou indo mais no culto, porque se eu levantar a mão, o homem me puxa. Então eu já passei a minha senha várias vezes para frente, mas não tem mais sentido eu ficar aqui. Ele falando para mim, eu falei: ô pai, então eu não estou entendendo. Eu falei: pai, acho que eu posso te ajudar nisso. Eu falei: filho, está resolvido tudo? Ele parou, disse assim: pai, a hora que tiver resolvido tudo, tu vai. Deus não quer que nós ficamos aqui. A nossa casa aqui não é essa casa. Temos que deixar resolvido tudo. A hora que resolver, Ele leva. Amém? E esse Deus que o Levita estava falando, esse Deus que eu vivo, que eu creio, que você crê, nós cremos, que é o único Deus que está acima de tudo e acima de todos, esse Deus é o único que pode transformar a tristeza em alegria, o choro em riso, as trevas em luz, a maldição em bênção e a morte em vida. É único. Sabe? Isso temos que dar um grande valor. Outros deuses não podem fazer isso. Esse Deus pode. Eu nunca vou esquecer, eu tive 2 vezes em Israel, em Jerusalém. Israel, queira ou não queira, é o povo eleito de Deus, é o povo escolhido. E você ora por Israel, abençoa. Outros podem falar, mas a igreja não cai no erro. Abençoa aquela nação. Aquela nação é o povo eleito de Deus direto, porque tem uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó.
E Jesus veio da aliança, nós somos os zambujeiros que entramos na graça. Aqueles foram eleitos direto. E tem que orar por Israel. E quem vai a Israel tem um sentimento. Quem foi a Israel já aqui, Jerusalém? Mas quem um dia se tiver a oportunidade de for, você vai ver, um sentimento que você tem lá é de segurança. Você anda lá e cheio de guarda, e você entra lá, tem também muçulmanos misturados, mas você tem um sentimento de segurança e de paz. E quando a gente visita todo aquele local, mas um lugar impressionante que a gente visitou, que a gente hoje aqui fez a menção da morte e ressurreição de Cristo, é o túmulo dele. E tem o túmulo dele lá que a gente entra, é tudo marcado, horários, cada excursão tem um tempo para estar naquele local e sair, e entra. Você tem 2, 3 minutos para entrar e sair. E uma das coisas que me marcou foi o túmulo. Existe um lugar tremendo que você sente a presença de Deus, mas ali eu saí chorando. E vários saem chorando. Difícil a pessoa que tem um entendimento que não sai. Por quê? Porque você entra lá, o túmulo é uma caverninha assim, pequena, e então você entra, agacha, entra lá, é a caverninha, e só tem um cavado assim, onde o morto ficava ilhado, e você ali. E ali, túmulo, você entra, é aquilo ali. E você olha ali, meu Jesus, meu rei, esteve aqui. E foi ressuscitado. Esteve aqui. E você fica ali 2 minutos, e quando você vai sair, que você entra aqui, a caverna aqui, tu sai assim, fica assim, ó. E quando tu vai sair, tu volta para a caverna em cima, está em 3 idiomas. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Você pode dar um aplauso a Jesus? Esse é o domingo da ressurreição. Esse é o domingo que nós, cristãos, devemos mesmo, estar lembrando dele e separá-lo para ele, adorar ele. Amém? Eu queria trazer uma palavra para vocês. Eu não sei se já aconteceu com você essa experiência. Comigo já aconteceu. Eu estou morando num sítio agora. Eu estava conversando com o irmão que eles estão fazendo o caminho inverso, né? Eles estavam no sítio indo para a cidade, nós estávamos na cidade indo para o sítio. E o sítio lá é grande, nós temos uma estrutura lá, e nós temos chaves em diversos compartimentos, tudo, e às vezes aquela chave, perde-se a chave. Você já perdeu uma chave? Dá um transtorno, né? Perdeu a chave de um carro. Nossa, tem que chamar o cara chaveiro se tu não encontrar. Se perder a chave da casa, tu não entra em casa. Não é verdade? Traz um transtorno, uma chave que você perde, dá um transtorno, um balaio de gato. Você tem que, para resolver, tem que encontrar. E eu peguei e disse assim, não, chega, deu! Eu fui atrás da porta e tac, 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 3 preguinhos. E combinei com a minha amada, e com outros meus netos, que moram lá também no sítio, quando eles vão lá. E quem pegar essa bendita chave, porque o sítio é grande, perde, já perdemos, aqui. Pendura ali, porque nós sabemos onde está. Não, a chave está ali. 2 lugares que eu deixei designado, então a gente sabe onde está. E eu quero trazer hoje a mensagem para você, para essa amada igreja aqui, que, interessante, eu fiz um estudo, análise das parábolas, todas as parábolas da Bíblia, e existem 3 parábolas que falam de perda, interessante, em Lucas, e essa que eu vou mencionar hoje só fala em Lucas, mas existem 3 parábolas. Fala a parábola da ovelha perdida, vai atrás, fala a parábola do filho pródigo, que se perdeu e volta, e fala a palavra da dracma perdida. Eu queria compartilhar com vocês aquilo que Deus trouxe no meu coração, e eu creio que foi de Deus, pastor, porque eu não sabia que eu precisava falar o tema, é de lá bem que eu não fico preso a tema, eu confesso, quando me convido para pregar, traz esse tema, eu digo, irmão, eu até vou, mas eu quero, se você me dá liberdade, não vou ficar preso ao tema não. Ele disse, não, pastor, que é isso? A gente só tem um tempo. Não vou ficar. Eu já passei por essa experiência. De eu sair de casa com um tema para pregar, e cheguei lá na igreja, Jesus deixou eu cego. Irmão, cego literalmente. Eu abri a palavra assim, as letras sumiram. Eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que a diabetes chegou agora? E aí, não. Deus falou, não quero que pregue sobre isso. E na hora, ali em cima do púlpito, deu a palavra. E foi tremendo. Então, claro que eu estou dizendo que isso não é uma regra. Você deve se preparar. Não. Mas você tem que estar, acima de tudo, sensível à voz do Espírito. Aonde o Espírito de Deus há, aí a liberdade. Então, quando me
lá no Peru, vou todo ano fazer congresso lá, e eles botam o tema, e eu, o pastor José Carlos, né, não, mas já disse, não adianta, o tema ele não vai seguir o tema, irmão. Mas Deus é tão tremendo que, às vezes, é certa, a palavra certa, na hora certa, vai fazer o efeito certo. Então, isso queria, quando a Norma falou, os irmãos estão convidando para ministrar lá, eu digo, o que vai ser de casais, vai ser de jovens, vai ser de homens, vai ser só de mulher, o que vai... Não, vai ser de família. Família? Ah, legal, família. E ela disse, eu vou me preparando aqui, vai. E ela mergulha, né? Vocês viram ontem, né? Ela é um perigo, sabe? Ela tem um dom que eu não dou nem R$1 na mão dela, porque vocês ganharam. E quem ganhou o presentinho dela aí? As mulheres. Eu não dou R$1 na mão dela porque ela é capaz de transformar em dólar e eu vou ter que me explicar com a Polícia Federal. Né? Então, ela é fora de série. E ela diz, como somos diferentes? E tem que respeitar. Ela mergulha e vai, tá, e fica a semana toda orando. Eu sou mais tranquilo. Eu sou assim no sentido, Senhor, traz aí, vê o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. E eu creio que essa palavra é bem propícia para esse momento, para esses dias, para nós. Amém? Porque o tema era, né, sobre lar, casa, e a palavra que eu quero trazer para vocês está ali registrada em Lucas. Quem tem a palavra aí, ou já ouviu, já leu, certamente. Lucas 16. Lucas 15, versos... É uma parábola bem curtinha. É Lucas capítulo 15, versos 8 a 10. A parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Diz assim: ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda ou a minha dracma perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amados, o contexto dessa parábola, como falei, ela é uma sequência de coisas perdidas, e aqui fala de uma dracma, de uma mulher, e fala aonde foi que aconteceu isso? Numa casa. Então é família. E essa casa eu posso alinhar algo, você pessoal, porque é uma mulher, posso alinhar a uma família, você, a sua família, e posso alinhar a igreja, porque a igreja é uma família. Nosso Jesus é o nosso irmão mais velho, né, diz a Bíblia, nosso pai. Então é a família. Aqui há essa parábola totalmente direcionada ao contexto família. E nós podemos tirar princípios aqui tremendos. E nessa noite, meu desejo, nessa manhã, que você saia daqui, não apenas entendendo, compreendendo, mas acima de tudo vivendo. Porque é isso que Deus quer. Deus não procura só os que ouvem, ele diz, eu quero aqueles que obedecem, praticam. Como falei, essa distância é com a graça de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa alinhar a nossa vida enquanto estamos aqui. Amém? E eu tirei alguns princípios aqui, com a graça do Espírito Santo, tremendo. Primeiro está falando aqui, ou qual é a mulher? O qual é a mulher? O qual é a pessoa? Nós vivemos, né, dias difíceis. O apóstolo Paulo disse que os últimos dias seriam dias difíceis e trabalhosos. Eu nunca vi tanta família estar sendo tanto atacada como esses dias. O diabo está com raiva. A família se diz já que é a célula da sociedade. Se diz que a família é a capela. A família é algo divino. A família, quem projetou e quem fez foi Deus. E o diabo sabe disso, que está chegando os seus dias, está se finalizando, e ele quer desestabilizar a família. Eu estava falando com o irmão que estava tomando café, sentado ali na manhã, agora tomando café, conversando com ele, e eu falei assim que eu admiro e vejo isso claramente, né, as famílias do interior, famílias da roça, do interior, do que as famílias da cidade. Porque eu pego o tijolo aqui de Rio dos Cedros, uma pessoa que mora ali. Primeiro que são simples. E o reino de Deus não é complicado, é simples. E segundo que tem palavra.
fio de bigode ainda vale. E na cidade pode fazer contrato, registrar no cartório, fazer tudo. Às vezes a coisa fica mais difícil. O que está acontecendo? O meu genro é professor e ele deu aula na zona urbana e na zona rural. Ele falou, meu sogro, a diferença é grande das crianças, da obediência. Alguma coisa está acontecendo. Onde a massa está se perdendo e está se perdendo valores. E essa qual é a mulher? Em qualquer lugar, em tantos lugares, cada dia pode acontecer tanta coisa, Márcio. Num dia pode acontecer um nascimento, num dia pode acontecer uma morte, num dia pode acontecer ficar pobre, num dia pode acontecer ficar rico, num dia pode acontecer um casamento, num dia pode acontecer uma separação, num dia pode acontecer um perdão, num dia pode acontecer uma guerra, num dia pode acontecer tantas coisas num dia. Eclesiastes fala sobre isso. Cada dia temos que viver esse dia como se fosse o único e último dia. E aí a família, a igreja tem que acordar para isso. Nós estamos vivendo últimos dias difíceis e trabalhosos. Temos sido atacados de todos os lados, desestabilizando. Está vindo coisas do inferno para desestabilizar a família. Ideologia de gênero é uma das coisas que é terrível. Né? A educação moderna. Vamos acertar aqui para conversar. Não tem conversa. A criança nasce com astúcia. A vara funciona. A varinha, a Bíblia fala 8, 10 vezes, a varinha tira a astúcia da criança. Aí não usa a vara, está dando aí uma geração fraca, uma geração que não consegue 6, 7 anos de casamento, porque estão em desobediência com a palavra. Eu não estou falando de usar a vara de manhã, à tarde, à noite e tudo. Não, 2, 3 varinhas, para saber que existe autoridade, que existe consequência quando erra. A minha família foi criada assim. Eu fui criado assim e a minha família foi criada assim. Né? Até aquela que eu estava vendo as crianças aqui dançando, deixa livre. Só que momento para tudo. Agora, se eu estou pregando, se vocês estão ouvindo, se viu uma criança fazer o que estava fazendo aqui, vai dar problema. Né? Isso uma vez aconteceu lá na comunidade. Aí o pastor pegou e ela veio, pegou ela pela mão e disse, irmãos, dá licença um minutinho que eu vou sair com ela. E ela chegou, papai, quero falar alguma coisa. Papai, pois não? Irmãos, orem por mim. Sabia que a coisa ia pegar. Gente, princípios são eternos, métodos são passageiros. Então nós temos que resolver. Aqui quando está falando qual é a mulher, qual é o lar aqui, qual é a casa aqui, qual é o cônjuge aqui, qual é o filho aqui. Alguém está passando por uma situação. Essa mulher passou uma situação. E aqui nós aprendemos que quando fala qual é a mulher, está dizendo, olha, vamos acertar as coisas. Vamos deixar resolvido. Não tem como. Ninguém vai, entrar diante de Deus em iniquidade. Eu não falo pecado. Existe a diferença entre pecado e iniquidade. Pecado, qualquer um de nós pode acontecer. Tem uma casca de banana ali, pisa em cima, corre, caiu, pecado. Mas se nós se arrependemos, voltarmos para Deus, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A iniquidade é aquele que está cauterizado. O cara vai e acha que vai entrar no céu assim, com a mente cauterizada. Chegou na igreja mentindo, continua mentindo, acha que vai para o céu, porque entrou na igreja. Tinha problema com fornicação, continua fornicando, acha que vai entrar no céu. Adulterava, continua adulterando, acha que vai entrar no céu. Enganava os outros, continua enganando, não vai entrar nada, gente. Ou rasgamos a Bíblia. Sem santidade. Ninguém verá o céu. Deus é um Deus de misericórdia. Ele conhece o coração de cada um. Como fala, existe a questão da cauterização. Aquele que não teme a Deus, existe a questão daquele que cai e diz, não, eu quero. Me levanta, Senhor, eu quero continuar. Não quero desistir. Então, primeira coisa, qual é a mulher? Está falando, olha, acerta, resolva, temos que resolver. E ele diz assim, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Amado, Deus, seu Deus de abundância, não Deus de escassez. 10 dracmas, fala de abundância, fala de muito. E eu estava pedindo ajuda para minha assessora ontem à noite, e digo, bem, procura aí no Google, que eu sabia mais ou menos, eu sabia que era um valor, mas eu disse, quanto valia uma dracma na época?
Uma dracma é uma moeda que valia o preço de um trabalhador braçal de um dia. Vamos supor hoje, aquela mulher é uma mulher, fala, hoje nós tivemos, cheguei a ter na minha casa, depois não, por um tempo, pessoas que iam limpar a casa, uma mulher, cobrava R$70. Hoje lá em Itajaí, não sei aqui, ninguém vai uma mulher por menos de R$200 o dia. Um servente de pedreiro hoje não trabalha por menos de R$200. Então vamos ser sinceros, hoje um trabalho braçal de 8 horas, qualquer um trabalho braçal, não, é R$200. Hoje, vamos atualizar para hoje, 10 dracmas seria quantos? R$2.000. E essa mulher perde uma dracma. Então Deus está dizendo, olha, eu tenho dado tanto para vocês. Eu tenho dado tanto. Tenho derramado tanto sobre vocês. Tenho derramado a misericórdia. Tenho derramado perdão. Tenho derramado a salvação. Tenho derramado alegria. Tenho derramado autoridade. Tenho derramado tudo a vocês, o poder. Tenho dado a vocês. Tenho derramado o Espírito Santo sobre vocês. Tenho dado tanto. Coisas de valor. Deus não é um Deus mesquinho, é um Deus de abundância, é um Deus que multiplica, não é um Deus que divide, é um Deus que multiplica. Quando chegar lá não tinha pão, ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, ele é um Deus de abundância. Então está falando, família, vocês, eu dou tudo para vocês, eu tenho tudo de bom para dar para vocês viver. Então ele está falando aqui, essa mulher, ela tinha 10 dracmas, eu olho e fico pensando, essa mulher... Hoje, no dia de R$2.000, quem sabe essa mulher era uma mulher que limpava a casa e ela queria comprar um micro-ondas, na época não tinha micro-ondas, né? Sei lá, ela queria comprar alguma coisa, vamos colocar hoje, e o micro-ondas que ela queria, ou a lava-roupa, né? A máquina de lavar roupa, ou sei lá, um mês que ela queria facilitar a vida dela, né? Porque o Minerva, né? A sabor Minerva, né? Então a mulher tem que chegar e comprar uma coisa de lavar roupa. E quem sabe essa mulher foi lá 10 dias e juntou 10 dracmas, juntou os R$2.000. Agora eu vou adquirir, talvez era um cabrito para dar leite, eu sei lá, na época, mas ela trabalhou, ela tinha 10 dracmas, ela fez acontecer, ela conquistou, ela foi atrás e ela possuía 10 dracmas, ela possuía R$2.000, ela possuía aquilo que ela desejava ter um sonho para adquirir. Mas acontece esse fato aqui, perdendo uma delas. Perdendo uma delas. Moral da história, rompeu o sonho dela. Porque ela precisava exatamente das 10, mas ela perdeu uma delas. É importante. Sem essa dracma ela não ia conseguir realizar o seu sonho. Sem essa dracma a coisa ficar capenga. Sem essa dracma ia trazer tristeza. Sem essa dracma, sei lá, que ela dá um problema sério, talvez, não fala aqui se ela é casada, era ou não, mas talvez ela chegar ao marido do serviço e talvez ele ia perguntar, comprasse lá a cabrita dos leites? Não deu para comprar, eu perdi a dracma. Oh, que mulher, não caprichou, sei lá, ia criar um caos. E essa mulher, ela perdendo, a Bíblia diz que ela perdendo a dracma. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Ela tinha 10 dracmas. Ninguém perde tudo de uma vez. As coisas começam pequenas. No relacionamento, ninguém se divorcia, dorme, faz amor com a mulher à noite e de manhã, no outro dia está pedindo divórcio. Ninguém acontece as coisas dentro de uma casa de um dia para o outro. Vai crescendo, muros vão crescendo e vão perdendo. As coisas começam pouco a pouco, vão perdendo. E uma das coisas, né, que mais afeta nas perdas, nas quebras, né, dessa perda no relacionamento. Quantas pessoas hoje, né, que não conseguem se olhar, não conseguem viver com o outro, debaixo do mesmo teto, pais com filho, filho com pai. Jesus alerta isso. Nos últimos dias, os sinais aconteceriam, o amor de muitos se esfriará, pais contra filho, filho contra pais. Vai quebrando, vai perdendo, aos poucos. Uma coisinha aqui, uma coisinha lá, daqui a pouco rompe. Né? Quando fala aqui que ela perdeu, está falando da dracma, está falando de perdas, de coisas no relacionamento. E ela continua, quando ela percebe isso, ela diz assim, perdendo uma delas,
ela acende uma candeia. Ela acende uma candeia. Vocês sabem o que é candeia? Não sei, a maioria sabe aqui. Temos a luz. Hoje a candeia por si. A luz na época era um lampião que botava óleo e deixava alto para iluminar a casa. Mas os da roça do interior aí, que os avós eles sabem, que era lampião, aquele era para iluminar a casa. O que está falando aqui, acendeu a candeia? Amados, nós temos que ser astutos. A Bíblia diz ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Quando você percebe que a coisa não está indo muito bem, tem que acender a candeia. Acender a candeia é chamar o Espírito Santo. É chamar Jesus. Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Ela teve que acender a candeia porque ela perdeu essa dracma e estava escura. E na escuridão, certamente, ela não ia encontrar. Ela teve que acender a candeia para dizer, vou ver se eu acho. E ela começou a procurar a candeia. Acendeu para ter mais visibilidade. Não lar, amado. Cuidado. Se você perceber que algumas coisas estão acontecendo, acende a candeia. Se é pastor, o que é isso? Vai a Jesus, busca Jesus. Acende a candeia, vai no pastor, que o pastor estou com um problema lá, como é que me ajuda a resolver? Vai tentar acender, deixar a coisa clara. Porque o diabo só trabalha nas trevas. Ele não trabalha na luz, ele trabalha nas trevas. Então acende a candeia. Busque. Certamente, um dia eu e a Norma, nós já percebemos, tenho 3 filhos, 4, né, uma que é do coração, e 2 filhos, que agora, o último casou agora, mas os 2 filhas casaram no mesmo ano também. Casaram, e são totalmente opostos, assim, a característica de vida deles. A minha filha Ariana, que é casada, que mora na cidade, ela tem 3 filhinhos, tem uns gêmeos, e ela é organizada, ela é bem assim, mais, né, tá. E a outra minha filha que mora lá conosco, se é mais, né, e Deus disse que ajunta mesmo as coisas certas. E o meu genro, que é casado com a minha filha, tudo estabalhado assim, daquele jeito, não organizado. E o Ariane e o Léo, eles são tudo organizadinho. E o que aconteceu? Família é família. Nós temos um problema. Toda família tem problema, tem que resolver. E eu e a Norma percebemos que daqui a pouco os nossos genros estavam se competindo. Competindo em questão de financeira, querer ser melhor do que o outro, daqui a pouco já está... E estava dando problema. Eu e a Norma, percebemos. O que fizemos, bem? Vem para cá os 4. E vamos resolver. Eu sei que foi uma choradeira. Hoje se dão como... Fico com saudade do outro. Mas acendemos a candeia. Quando você perceber que algo está errado na sua casa, acende a candeia. Tem que acender a candeia. Nas trevas não vai resolver. Então, amados, essa mulher, ela foi rápida, ela acendeu a candeia. E ela diz aqui, acendeu a candeia, após acender a candeia, ela foi procurar a dracma e ela diz, varre a casa. Essa casa estava com um problema. Essa casa estava com alguns que quer limpar rápido e joga a sujeira para baixo do tapete. Aí você olha assim, está tudo bonito. Mas a sujeira está tudo embaixo do tapete. Varreu a casa. Sabe, uma casa que ela é suja, aqui literalmente ela dá problema. Tem pessoas que têm alergia. O genro, esposo da minha filha, Sibeli, ele entra numa casa, ele já sabe se a casa está limpa ou não. Porque ele começa a espirrar. Ele tem alergia. Ele entrou, uma renite, mas muito afinada, ele é incrível. Assim, né? ele pega e já espirra. E o brinco, ele começa a olhar para mim, claro, não vai falar para a pessoa, para casa está suja. Poeira suja, para mim é poeira, joga mais tapete. Né? Aí pega e suja. Então, né, essa casa devia estar com problema, porque ela olhou, acendeu a luz, olhou, nada. A Bíblia diz que ela foi varrer a casa, limpar a casa, para encontrar a moeda. E na varrida ela encontrou, vocês vão ver quando ela varreu. Pastor, o que tu quer estar dizendo para nós? Eu acho que quem está pescando aí, quem está ligado com o Espírito, já sabe o que eu quero falar. Varre a tua casa. Quem sabe você precisa varrer da internet. A internet está arrebentando. Está distanciando as pessoas de perto, aproximando-os de longe e distanciando-os de perto. E fala aí, busca amigo, tem 100 amigos, 1000 amigos. Olha, eu tenho 67 anos, dá para contar na mão quantos amigos eu tenho? Eu não tenho 5.
Pastor? Não, eu tenho colega. Fora os colegas, eu tenho os interesseiros. Mas amigo mesmo. Dá para contar. Entende? Então, o que eu quero dizer, amados? Vai. Cuide, tem crianças aí com problema sério. Hoje o mundo está na palma da mão. Homens, pastores. É triste que eu digo isso até pastores, pastor. Eu estive em seminário de pastores em São Paulo e coisas. Pastores estão tendo problema sério com a internet. Pastores de mais idade, aí vão para a pornografia. Está ali na palma da mão. Televisão, vendo os programas nojentos. Coisa que nós temos que varrer. Você sabe, tem que varrer coisas lá que você está... Varrer coisas que está mentindo, varrer coisas que está fazendo errado. Varrer coisas que está afetando o seu lar, eu não sei. Mas nós temos que limpar para encontrar a dracma. Se você não limpar, vai continuar. Por que o problema tem continuado? Porque nós não estamos limpando. Quem é santo, se santifique mais ainda. Quem está na lama, se lameie mais ainda. Então, nós crentes, amados, o vai. Não tem meio termo. Meio termo vai vomitar. Ou nós tem que ir mesmo. E tem que ir varrendo. Varrendo aquilo que está desestabilizando, aquilo que está atrapalhando o lar. O respeito, muitas vezes, dos filhos com os pais. Ó, jovens, vocês aí. O quarto mandamento da Bíblia. O quarto mandamento da Bíblia é um mandamento interessante, que é o único que dá promessa de vida. Filho, obedecer vossos pais para ter longos dias de vida sobre a face da terra. O que nós estamos vendo uma geração sendo ceifada cedo, com tanta desgraça, resultado de uma quebra de princípio. Desobediência. Ensine o respeito e a obediência enquanto é pequeno. Eu me lembro de uma filha minha, um filho meu, que é pequenininho, né? Eu acho isso um absurdo, mas cada um anda nessa luz que tem, né? E aquela criancinha com 3 aninhos, e pá, na cara do pai ou da mãe, aí ele ia dar raiva, tá, na outra. O meu, quando fez a primeira vez, deu aqui, pá, eu dei no outro, pá! Nunca mais levantou a mão para ninguém. Ô, pastor, o senhor foi duro demais. Não, vocês não viram nada ainda, vem morar comigo que vocês vão ver. Sério, gente, a gente não pode levar Deus na brincadeira. Deus é um Deus amigo, um Deus brincalhão, um Deus alegre, o reino de Deus é alegre, mas é um Deus de justiça. Se você olhar para o Apocalipse, o último livro, o encerramento da história do homem com Deus, não é brincadeira, não. Nós estamos estudando Apocalipse lá no Retiro, né, com o grupo caseiro. Gente, o que está escrito ali está escrito, não vai mudar. Aí daquele que tirar um tio, mudar, aquilo que está escrito ali. João, naquele tempo, não conseguiu discernir muitas coisas, está ali alegoricamente, mas é fato. A Bíblia diz que não vai haver dias na face da terra quando vir a volta do Filho do Homem. Lembra-se o que fizemos aqui. Ele entrou nessa terra a primeira vez, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeirinho que foi sacrificado. Fez isso, tinha que ser feito isso para nos dar vida, salvação para nós. Ele entrou como cordeiro. Ressuscitou, voltou ao Pai. Na volta agora ele não vai vir como cordeiro. Ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Isso que o pessoal esquece. Ele vai retornar, não vai ser mais como cordeiro. Vai ser como o leão da tribo de Judá. É outra história. E aqui ela continua. Varra a casa, irmão, não sei o que você precisa fazer. E procura atentamente, né? E procurou atentamente. O que é atentamente? É ser diligente, ser rápido. Não espera. Quanto mais espera, pior a coisa fica. A palavra diligência vem de diligência lá do Faroeste, se lembra? Daqueles filmes do Bonanza, acho que o André é do Bonanza. Quem é do Bonanza aí? Tem uns aí que são do Bonanza. Aquelas diligências tinham 8, 10 cavalos. Lá nos Estados Unidos da América, na época, era o meio de veículo. E aqueles cavalos eram 10, 12 cavalos, a diligência levava as pessoas de uma cidade para outra, correndo de dia. Tinha que correr, sabe por quê? Porque os índios atacavam. De dia era uma oportunidade dos índios não atacar, os índios procuravam atacar mais à noite, então eles saíam correndo aqueles 8. E quando a diligência chegava naquela cidade, ela tinha para outra cidade, ela parava, era o tempo só de abastecer gasolina, não era água para o cavalo. O cavalo tomava água, e enquanto isso quem ficava ali ficava, o outro marcava e
Diligente, rapidez para chegar no destino, para chegar no objetivo, para chegar no propósito. E a mulher aqui, ela disse, não, eu tenho que ser diligente. Se eu não fazer alguma coisa, se não for rápida, daqui a pouco a casa já está bagunçada, vai ficar pior ainda. Mais suja, não vou encontrar, vou desistir. Ela foi diligente. Seja diligente, amado. Sacerdote, você que é o cabeça da casa, papel da casa, ser diligente. E ela disse, e procurou atentamente ser diligente, até encontrá-la. Até encontrar. Outro princípio tremendo. Até encontrar. O que quer dizer isso, pastor? Até encontrar, está falando de perseverança. Essa mulher não desistiu. Ela foi até encontrar. Quantos crentes têm desistido no meio do caminho? Alguém conhece algum? Que ou era crente, o homem orava em mim, o homem profetizava, o homem pregava, o homem não sei o que, dançava, o homem pulava, o homem... E hoje o homem está lá, andarilho perdido. Porque é fato, amados. Isso é pesquisa. Mais de 90% das pessoas que estão aí miseravelmente mendigando na rua, filhos de Deus. O Senhor disse assim, não tenha prazer na alma que recuar. O reino de Deus é conquistado por força, desde o tempo de João Batista. Tem que se esforçar, mano. O reino de Deus não é banana mastigada, não. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Jesus falou, aquele que perseverar até o meio, aquele que perseverar, até o fim será salvo. Essa mulher, até encontrar, ela não desistiu, enquanto não encontrou. Ela tinha um propósito, tinha que encontrar essa dracma. Então, perseverança, amados, é um princípio que não podemos desistir. Né? Perseverança é um princípio que nós precisamos pedir a graça de Deus, né, para não desistir no meio dessas lutas. E perseverando até encontrá-la. E quando encontra, amado, toda questão de uma perseverança tem um resultado. E quando encontra, teve um resultado, ela encontrou por quê? Porque ela perseverou. Eu, antes de ser pastor, eu não estudei, né? Não porque estudei pouco, não porque meus pais não tinham condição, eu não fiz uma faculdade. Então, eu peguei, antes de ser pastor, fui trabalhar, preciso aprender alguma coisa. E aí o meu pai era representante comercial, pedi umas dicas para ele, eu não tinha esse perfil, mas pedi para ele. Eu queria, no futuro pretendo constituir uma família, ganhar um pouco melhor, e eu queria, assim, aprender. Daí o pai disse, filho, tu não tem perfil, mas vai lá. Nunca vou me esquecer até hoje, que a primeira venda que eu fui, tremia tudo, e eu falei errado, eu era para vender, acabei comprando. Quer dizer, foi um erro, mas eu não desisti. E aí, queridos, eu peguei, e nessa época eu casei, um ano de casamento, e eu todo empolgado, né? Casal novo é gostoso, né? Gostoso para tudo, né? Gostoso nos sonhos, gostoso no sexo, gostoso em tudo. Depois vai ficando velho, vai ficando meio devagar. E aí, eu casei, e com aquela empolgação, comecei a se vender, começou a dar certo, comprei uma casa, aquela casa minha dívida, Itajaí, em 83, um ano de casado, veio a enchente, vocês aqui de Blumenau sabem o que é enchente, eu perdi até a casa, carro, casa, tudo. Meu Deus, essa veio para arrebentar. O Jó se virou no túmulo lá quando viu. Foi feio. E aí perdemos tudo. Não, mas eu estava conhecendo Jesus. Eu estava naquela empolgação. Não vou desistir. Eu perdi carro, tudo. Voltei para a batalha. E eu fui vender. Itajaí é a capital da corda, fábricas de cordas. Né? E eu entrei numa empresa de corda e fui vender corda. Vendi 11 anos de corda. Corda, olha só. Pessoas que vendem corda. Para se enforcar, não, para vender mesmo. E aí, fui vender corda. Gente, eu entrei numa empresa, vocês podem passar na BR-101, Rodocordas, ali em Itajaí, uma empresa enorme. Eu entrei naquela empresa, eu trabalhei 6 anos. O cara tinha 3 maquinazinhas, um salãozinho desse aqui, tamanho disso aqui. 3 máquinas. Eu trabalhei 6 anos nele. Quando eu saí dele, ele tinha 70 máquinas, a empresa enorme. E eu, vendendo cordas, eu construí uma boa casa, né, amor? Eu sou duvidoso de falar, a mulher que disse, uma casa 2 sonhos. E eu pedi 3 coisas para Jesus.
Eu digo, Senhor, não quero muita coisa não, Senhor. Está contigo já é tudo. Eu quero dar uma boa casa para minha família, eu quero dar uma faculdade para meus filhos e um carro para minha esposa. Hoje eu estou de favor, meu carro eu tive que vender para acabar a casa, estou com o carrinho dela. Eu vou dizer, acontecem essas coisas. Aí eu peguei em 6 anos, perseverei, e eu consegui comprar casa, consegui dar a faculdade para os filhos. E eu saí daquela empresa, o cara começou lá, eu comecei a ver que eu estava ganhando muito, e o patrão, quando vê que o empregado está ganhando mais do que ele não aceita, né? E o cara começou a apertar, e eu saí. Saindo, fiquei 2 dias, foram lá na minha casa, e eu fui gerenciar uma outra empresa, Cordas. Fiquei 5 anos, e ali fui gerente. Aí ganhei mais dinheiro, eu fiz outras coisas, mas aquilo que eu queria, eu consegui. Vocês estão entendendo? Quando você coloca uma meta, um alvo, um objetivo, seja profissional, seja sentimental, seja espiritual, e você não desiste, você alcança, e você vê resultado. Essa mulher disse assim, ó, né, depois que ela perseverou, após encontrá-la, quando encontra resultado, quer dizer, encontrou, quando encontra. Aí acontece algo maravilhoso também, reúne suas amigas e vizinhas. Reúne as suas amigas e vizinhas. O que está falando disso aqui? Amados, Jesus nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. Aqui está falando de relacionamento. Você já percebeu? Ela era uma coisa pessoal dela, era uma coisa dentro da casa dela. Mas ela se alegrou tanto que ela não se conteve. Ela disse, essa alegria não vai ficar só comigo. Essa alegria começou a chamar a vizinha. Eu não sei se ela fez um churrasco, um café, com picanha, né? Não era o Lula que governava na época, então não é picanha. Então, ela fez uma festa. Disse, não posso. Amado, você é igreja. Eu sou igreja, nós somos igreja. A igreja é para ser luz e sal dessa terra. Essa terra está morrendo, não tem esperança. Essa terra está machucada, está quebrada. Essa terra está debaixo de maldição. E quem pode levar a salvação a essa terra? É a igreja com Jesus. E você pode chamar assim. Eu morei por 30 anos num beco. Itajaí, que eu deixei agora a casa para meu filho que casou, fui morar no sítio. Mudamos a nossa rotina, minha esposa, um novo desafio na nossa vida, e a vida é bacana por causa disso, traz desafios. E eu me lembro que tinha 14 famílias, 7 de um lado, 7 do outro, naquele beco. A primeira coisa quando fui morar lá, e tinha macumbeiro lá naquela rua. E eu comecei um dia, eu me lembro, 3 da manhã, eu estava cachorro latindo, e gato miando e tudo, os caras batucando, e eu lá orando, né, com autoridade e poder, desapareceu a macumba e ganhava as pessoas para Jesus. Aquelas famílias tudo ouviram Jesus. O Jeová entrava lá e desistiram. Porque não adianta que só tem crente. Você tem que fazer diferença em volta de você. Porque se você não for um crente, você vai ser um crentino. Pegaram? Ou nós somos crentes ou somos crentinos. Um crente não pode deixar de falar de Jesus. Você jovem não pode deixar de falar de Jesus lá na escola, lá na faculdade. Lá vai ser os futuros governantes, prefeito, vereador. Não essa banda aí que está a maioria tudo corrompido. Vocês têm que falar de Jesus. Minha filha, minha sobrinha lá da igreja, a maioria casaram com pessoas que elas falaram de Jesus. O meu genro, esse aqui do Moreno, o cara era 40 anos espírita. 40 anos, a família dele tudo, espírita. Pagaram um preço. Quase 6 meses, o grupo de louvor, porque contratamos eles, nós somos os mentores, se vocês não sabem, que sem demagogia, aqui em Itajaí, Santa Catarina, nós, a comunidade cristã, sabe disso, né? Nós somos os mentores do Ministério de Dança. Quem trouxe dança para a igreja foi nós. E mais gente. Quando trouxeram bateria, quase mataram os caras. Imagina trazer dança. Eu tive que enfrentar um monte de problema. Eu não. Eles tinham que me provar na Bíblia se dança é o ministério de Deus ou não. Ninguém conseguiu. Me lembro uma vez que eu vim pregar em Blumenau, numa igreja, estava em festa de aniversário, e eu levei o nosso grupo de dança. As primeiras filas da igreja, assim, uma igreja grande, tudo pastor. A maioria tudo engravatado, tudo coisa. Quando eu olhei para eles, eu disse assim, foi assim mais ou menos que Estevão deve ter visto. Eles queriam fulminar.
me fulminar eu. O que esse cara veio fazer? Trazer heresia para cá. Fizemos a apresentação e eu disse assim, amados, eu sei que é difícil para vocês aceitar isso, mas eu respeito a visão de cada um. Eu respeito a direção. A Bíblia diz que cada um anda na luz que tem, na fé que tem. Mas eu aprendi a escrever a lápis. Eu não escrevo a caneta, eu aprendi a escrever a lápis. Porque quando se escreve a lápis é fácil de apagar. A caneta é mais difícil. Eu aprendi a escrever a lápis. Se algum de vocês, depois do culto, quiser falar comigo e me provar na Bíblia que isso é pecado, eu peço perdão e recuo. Mas na Bíblia, eu estou à disposição. Pergunte se vê alguém. A religiosidade que ele tem matado. A religiosidade tem arrebentado com a igreja. A religião foi o que mais mata no mundo. Não foi guerra, foi religião. E quem matou nosso Jesus foi a religião. Então vocês veem como é terrível a religião. Um dia eu estava num programa de rádio e perguntaram assim, pastor Tony, eu tenho 30 e poucos anos de cristão, o que tu faria se tu tivesse que começar agora, tudo de novo? Eu seria menos religioso. Tudo olharam para mim, eu seria menos religioso. Porque nós inventamos cada coisa, irmão, que Deus deve olhar lá para cima, de lá de cima deve fazer assim. Então vamos lá. Relacionamento é o grande desafio nosso. Relacionar com as pessoas. Nós temos que relacionar, não fazer o que elas fazem, mas a igreja não pode perder o relacionamento com o mundo lá fora. Nós somos luz e sal da terra. Nós somos chamados para falar do amor de Deus. Nós temos que, sim, estar com eles. Jesus estava com os publicanos, com o meio da turma do pecador. E às vezes nós queremos ser mais santos do que Jesus. Pastor, o que está falando? Não posso fazer o que eles fazem. Mas eu tenho que estar lá, sendo luz e sal da terra. Amém? E relacionamento é um grande desafio, né? O mundo hoje está em guerra, muitas coisas acontecem, porque não consegue administrar isso que faz parte do dia a dia. Relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento na sociedade, né, países, porque nós perdemos quando não aprendemos a lidar com isso. E o Senhor quer nos ensinar. E aí, então, está falando aqui de relacionamento. Aí fala assim, reúne seus amigos, faz a grande festa, vizinha, e diz, alegrem-se, relacionamento, daí fala assim, encontrei, né? E quando encontra, reúne suas amigas e alegra-se comigo, pois a minha moeda, diz assim, né, encontrou, quando ela fala que encontrou, né, no versículo 9, diz assim, encontrou ela, perdida, fala também desse momento de comunhão e intimidade com Deus. Né? Essa mulher, ela não desistiu, certamente, perseverou, ela encontrou, ela foi em busca daquilo que ela precisava. Certamente essa mulher, ela devia conhecer o Senhor. Sabe, muitas pessoas não almejam, não conseguem, não chegam lá, porque não tem intimidade com Deus. Não tem como você querer conhecer Deus se não conhecer a palavra de Deus. Conhece a palavra, conhece Deus da palavra. A intimidade, amados, é algo que é muito pessoal. Isso aqui que vocês fizeram é excelente, bacana, e devemos fazer isso. A comunhão, Deus se agrada, mas a intimidade é algo pessoal. Você tem a intimidade coletiva, formando o corpo de Cristo, tá? Promessa de Deus, mas tem a teu, que nem tu, mulher, sabe se vai salvar teu marido, e nem tu, marido, sabe salvar tua mulher. Está lá em Coríntios. O relacionamento íntimo de você com Deus é você com Deus. A Norma tem um momento dela lá, como ela diz, vai na balança. Eu vou lá para uma cabana de oração no meio do mato, uma cabana lá, e eu fico lá. Cada um, não precisa ser numa cabana, numa balança. Pode ser fechar a porta do teu quarto, ir lá. Uns vão no banheiro, cada um faz como quer. Mas tem um momento de ter esse momento com Deus. Falar com Deus. Meditar na Bíblia, ler a palavra, para conhecer o Deus da palavra. Orar. Sabe, quando os crentes muitas vezes estão fracos na fé, Paulo adverte isso, porque não tem relacionamento com Deus. E nós precisamos aprender. O pastor aqui tem a convivência de aconselhar, de apacentar, de orientar, de dar uma palavra. Mas, amado, essa palavra,
Ela vai te ajudar, te fortalecer, mas ela não vai. Na segunda-feira tu tem teu dia normal. A Bíblia diz que quando se reúne, um traga um salmo, outro traga um louvor, outro traga uma palavra. Ou seja, quando a gente vem para esse momento, é para nós trazer, receber, mas trazer. Mas só pode dar quem tem. Quem tem, a Norma falou do meu filho, Jonas, que é pastor. Eu nunca pedi para ele ler a Bíblia. Ela sabe. Eu nunca pedi para ele orar. Ela falou que o evangelho é mais forte. O filho, eu encontrei meu filho 12, 13 aninhos, 14 aninhos, várias vezes de madrugada, abri a porta do quarto, ele estava lá ajoelhado, orando. A Bíblia, ele com 13 aninhos, ele já tinha lido a Bíblia toda. Sabe? E esse menino, uns 17 para 18 anos, eu levei 50 anos para sair do país, fazer uma viagem para Israel. O meu filho com 18 anos ficou um mês na Europa de mochila viajando. Não precisei dar dinheiro para ele. Ele falou com o papai proveu. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos dar o exemplo, aí nós queremos o quê? Da intimidade. A intimidade é tudo. Eu quero encerrar a ministração, tem uns 10 minutinhos ainda, sim. Eu quero encerrar contando um testemunho. Depois vou encerrar, chamar o grupo do louvor para cá, quero encerrar. A Bíblia diz, não é só para nós dar testemunho, mas ser testemunho. Em Atos, muitos pegam aquela palavra, né? Ide por todo mundo, né? E ser-me-eis. Antes de você falar, tu tem que ter vida. Porque senão, como a Norma falou ontem, é hipócrita. Você fala, mas não vive. Então, o que eu vou falar aqui, o que eu estou falando aqui, eu quero dizer para você, com a graça de Deus, não por eu ser bom, porque Deus é bom, eu vivo. E a minha família viveu. Eu quero contar essa experiência para vocês. E Deus fez na família. Ontem a Norma, Deus, o Espírito Santo estava falando comigo à noite, ontem mostrou. Olha o que eu fiz na tua família. Ele não falou em ti. Na tua família, em mim, em você e meus filhos. Eu estou falando de perdas. Falei no começo como é. Alguém perdeu uma chave do carro, uma chave é constrangedor. E a minha filha, a primeira filha, Sibélia, tinha 12 para 13 aninhos, 12 aninhos, né, mãe? Ela estudava no colégio público lá em Itajaí, e tem aqui, não sei se tem, mas lá em Itajaí tem uma Olimpíada da cidade, dos colégios. E a minha filha foi participar da Olimpíada, ela é jogadora de handebol, chegou até a jogar para Itajaí, né, quando cresceu, pela seleção, ela gostava de esporte. E ela foi 12 aninhos, e ela gostava de esporte. Pai, posso participar? Pode, filho, o colégio vai, foi, na idade dela. E lá no ginásio coberto, que é num bairro, ela disse, pai, eu não tenho uma mochila para levar. Eu queria uma mochila para levar meu material, roupa, tá? Pai, compra. E pai é bobo, né? E eu falei, que mochila tu quer? Ah, pai, eu sei, o pai compra o que puder, né? Eu gostaria de uma Company. Eu disse, a mochilinha deve ser uns 50 reais. Fui comprar a Company, caso que eu voltei para ela, disse, dá para ver outra. Comprei a tal da mochila Company. Boa, zerinho, bonito. E ela foi participar. Aí, André, ela está lá, era o dia todo lá, ela saiu alegre com a companhia Zerinho, comprou um drops, botou ali, deu um dinheirinho para ela fazer um lanche, ela foi, tá? Quando ela voltou 6, 7 horas da noite, 6 horas em casa, à noitinha, ela saiu alegre e voltou triste. A nossa vida é assim, triste, dias tristes, ela voltou triste, chorando. Eu falei, filho, quer perder? Pior do que isso, pai. Perdi a minha mochila, roubaram a minha mochila. E aquele desgraçado, aquele ladrão, ai, tem que morrer, vamos morar para aquele fogo do céu. Era o João, né? Eu falei, filha, não é assim. Não é assim, filha. Como, pai? O pai vai te ensinar. Abracei ela. Falei, nós vamos abençoar esse ladrão. Certo? Ela pensou, o papai está louco. Nós vamos abençoar esse ladrão. O cara que roubou a mochila, vamos abençoar. Quem sabe, filho, nós não sabemos o passado dele, o que ele passou. E eu orei, abençoa. Senhor, onde tiver ele, não sabemos se foi menino, grande, adulto. Uma pessoa, nós queremos abençoar. Que essa maldição não é na vida dele. E que ele, Senhor, prospere um dia para ele não precisar fazendo isso. E nós abençoamos ele, Senhor. E tem mais uma, papai. Tu és Deus.
Tu és o Deus impossível. Aquilo que é impossível, homem é possível a ti. Guarda essa mochila da minha filha, que ela volte para sua mão. Volte para a mão dela. Amém? Ela falou, amém, papai. Amém. Eu acho que ela ficou mais com volte para a mão dela. Passou quanto tempo? 9 meses. 9. Um dia o telefone toca. Não era celular, aquele telefone ainda. Tocou lá em casa. Levantei o telefone. Pois não. Aqui é o cidadão tão, eu sou aquele que cuida do ginásio aqui. E eu já estou aí tempo tentando procurar uma moça, uma menina, Cibele, e identidade, documento. Encontrei aqui, tem uma mochila aqui que eu estou guardando há 9 meses para ela. Eu falei, o que houve? E eu fui dar uma volta no ginásio, no banheiro, e tinha 2 garotos com a mochila, tirando coisa da mochila. Eu vi que eu peguei, o que vocês estão fazendo? Essa mochila é de vocês? E os garotos correram. E eu peguei a mochila e vi que era roubada e guardei. Eu queria devolver. E eu estava tentando, a rede é muito grande, pública, não, então eu estou com a mochila aqui. Filha, vem cá. Tu se lembra quando nós oramos, filha, com aquele ladrão? Sim, papai. O que tu se lembra? A mochila voltar para mim. Eu falei, a mochila voltou para ti. Por quê, pai? Vamos lá buscar. Eu peguei ela e fui lá buscar. O drop estava derretido. O dinheiro estava lá. Minha mochila estava lá. Mas o inimigo não desiste. Ele tentou 3 vezes Jesus. Passou um tempo, não estou lembrado, minha esposa foi comprar na cidade, na rua principal, Ercílio Luz, roubaram a carteira dela. Roubaram a carteira dela. Ela, Tônia, roubaram a minha carteira. Eu não sei se tinha dinheiro. Ela falou, não, os documentos, carteira, e tudo estava lá, título, tudo os documentos, eu tinha umas coisas lá, Tônia, minha carteira com bolsa, tudo roubado. Eu estava lá, bobeei, alguém roubou, tá? Eu falei, pois é. Ela falou, poxa. Eu falei, bem, Deus fez uma vez assim com esse velho, quem sabe não faça contigo. Né? Não foi tão gosto. Vamos lá, Senhor, misericórdia desse ladrão também. Abençoa esse ladrão. Eu não sei quanto tempo, uma semana depois, uns 4 dias depois, uma semana. O telefone, plim, plim, toca de novo, vai atender. Aqui é um senhor, eu moro aqui na Rua Blumenau, e é o seguinte, não foi logo em seguida, não, porque foi lá na praça. É o seguinte, eu estou aqui com uma carteira da Norma Maria Mendes, que aqui eu estou com ela. Eu fui na Rua Ercílio Luz e peguei, estou aqui em casa, eu queria saber, consegui o telefone de vocês, cadê ela? Consegui, então para vir pegar aqui. Eu falei, como é que foi isso? Ele falou, o homem, um detalhe, não era crente, não era cristão. Ele falou, eu estava dormindo, e um homem de branco apareceu para mim, como real no sonho, e disse assim, amanhã eu quero que tu vai na Rua Ercílio Luz. A Rua Ercílio Luz era, levanta cedo, bem cedo, e vai na Rua Ercílio Luz. E a Rua Ercílio Luz tinha uma carreira de floreiras grandes, e jardinagem de floreiras. E procure no meio daquelas flores uma carteira da minha serva. Pegue e devolva ela. Ele foi lá, estava lá. Mas a Bíblia fala que os velhos terão visão, né? Sonha com os jovens. E aí, a carteira estava lá. Minha filha, a minha esposa, mas faltava eu. Um belo dia, eu tive a pasta, estava a minha Bíblia, toda marcada, a Bíblia, a primeira Bíblia minha, toda marcada, aquela Bíblia xodó, não tem que você, tudo ali. Detalhe, estava com envelope de dízimo, que eu ia da igreja. O pastor tem que dizimar para a igreja, tem que dizimar, né? Porque... Porque tem uns pastores aí, uns amigos aí que eu falei, que isso, rapaz? Vocês querem dízimo da igreja e você mesmo não dizima? Estão ensinando o quê? Aí o dízimo, meu dízimo no envelope, naquele culto, minha Bíblia, e eu fui, naquele dia, era à tarde, 3 horas, eu recebi um telefonema para ir orar no hospital para o meu irmão, que estava... Pediram para mim no hospital orar para uma pessoa, irmão lá no hospital de Itajaí, e eu fui. Tinha um Uno, daqueles Uno, e parei lá perto do hospital, numa rua, e eu deixei a minha
Eu sou prudente, a minha mala, com a Bíblia e tudo ali, embaixo do assento. E fui lá orar pelo irmão, tá? Fui orar, tá? Cheguei lá, quando orei, voltei. Quando eu volto, questão de 1h30, eu olho a porta do carro amassada. Eu digo, vai. Arrumaram o carro. Quando eu vi a porta amassada, arrombaram o carro. E o cara levou a minha mala, era uma mala assim, de couro, com a minha Bíblia, com o meu dízimo, com minha agenda mesmo, que eu tinha agenda de tudo ali, levou tudo. Eu cheguei em casa para a norma, então eu falei, ó, fui orar lá, o diabo estava com raiva, levou minha coisa. E ela falou, o diabo fez isso com a tua filha e comigo, né? Então com você não ia ser diferente. Passou os 4, 5 dias. Prim! Pois não? No bairro, eu sou um morador aqui, moro na rua tal, e eu vi aqui, tem uma agenda aqui. Eu abri a tua bolsa e tem achei uma agenda e um dinheiro, e eu percebi que tua agenda, vi que está aqui, tu é pastor, deve ser, porque está ali, Igreja dos Dados, teu telefone, e tem um dinheiro aqui, né, de dízimo, que é aqui, e tem uma faca. Eu disse, uma faca? É o que tem, é o que tem. Eu digo, não tem uma Bíblia? Não. Me deu o endereço e fui lá. Realmente estava lá. O dízimo não tinha roubado, não tinha levado a agenda e tinha levado só a Bíblia. E o cara deixou um punhal, uma faca, no lugar da Bíblia. Eu espero que um dia ele talvez se venha se converter. Você pode aplaudir Jesus? Eu queria chamar o grupo de louvor para cá. Queria encerrar, André? Eu queria chamar o grupo de louvor, enquanto eles ministram, por que tu baixasse a sua cabeça? Pode. Trocou a espada pelo punhal. Amém. Gente, primeiramente, eu quero dar 2 coisas. Tá? Primeiramente, eu quero dizer, eu fui elogiada, não somente mulheres, mas por 2 adolescentes. Olha só, gente, né? Não vou dizer quem é, mas um me achou, assim, não fala. O outro falou assim, a senhora é muito elegante. Olha só, gente, eu quero dizer para esses meninos, tá? Que continue assim, viu? Continue. Quando você tiver sua namorada, sua esposa, fale sempre palavra de afirmação, sabe? Elogie ela, diga que ela é linda, que você a ama, continue dessa forma, tá bom? Não perca no decorrer dos tempos, tá bem? Eu quero agradecer a eles, claro, né? Por esse elogio. Das mulheres, então, foi... né? Então, eu estou saindo daqui com a minha autoestima lá em cima. Mas eu queria falar algo também, que eu fui procurada por pessoas, mulheres, que tiveram problemas com os seus filhos, que se divorciaram, que outros se afastaram de Jesus, né? Situações que lá no passado aconteceu, como aconteceu com a minha filha adotiva. Eu quero dizer para você uma coisa, tá? O diabo vem para te acusar. Ele vem dizer que você falhou com elas, que você falhou com o teu filho, que naquele dia você não soube atendê-lo como deveria, ou educá-lo, ou no momento que precisava você não deu o seu tempo. Gente, não se deixe ser acusada, porque quem acusa é o inimigo. Eu também fui muito acusada, vinha aqueles pensamentos de madrugada, me falando, tu não fez como tu deveria ter feito, tu errou aqui, e ele foi dizendo aos poucos para mim, porque o diabo conhece o nosso passado. Mas o que eu quero falar para você nessa manhã, não aceite acusação. Seja o que aconteceu no passado em relação aos seus filhos, a saída deles, eles não quiseram mais Jesus, eles vão voltar, amém? Vão, porque a palavra está ali, você dançou a palavra, você cuidou, você educou, com certeza com as suas orações, o seu filho, a sua filha vai voltar. Eu creio que a minha filha está sendo cuidada agora pelo nosso Deus. Mas não se deixe ser acusada.
Fale para o Senhor: Senhor, eu fiz o que eu pude. E se eu errei, o Senhor sabe por quê. E o Senhor já me perdoou. Porque o acusador vem sempre te acusar. Sempre ele volta. Mas não permita isso. Amém? Amém. Sobre ali oração, esse homem, eu sou obrigada a elogiá-lo, né? Ele vai para aquela cabana, gente, ele fica horas naquela cabana orando. Ele é um intercessor. Quando ele coloca, se ele começar a orar agora pelo pastor André, ele adora. Ele vai orar pelo filho, pela filha, pelo neto, pelo isso. Ele bota o nome de cada um, os netos, aqueles que estão fora de Jesus, aqueles que estão dentro. Ele ora por tudo. Então a oração dele eu não consigo acompanhar. Eu não fico com ele orando, porque ele vai longe. E eu não tenho tempo para ficar tanto tempo orando como ele ora. Então eu oro separado dele, assim. Então ele é esse homem. Tem um dia ele brigou comigo. Estava chovendo e a cabana de oração tem o quê? Uns 300 metros? Por aí. E ele foi orar. E aí deu meio-dia, meia hora, e ele não voltava, os filhos estavam esperando. Vou pegar o carro, vou pedir para o Bira lá buscar ele. E ele foi buscar porque era muita chuva, não tinha sombrinha, guarda-chuva. E ele chegou bravo comigo, mas ficou chateado, gente, porque eu fiz um favor para ele, vou buscar o meu marido de carro. Não devia ter me buscar. Eu estava num momento muito importante com Deus, né? Maravilhoso. Por que tu mandasse me buscar? Gente, acredita nisso? Em vez de me agradecer? Então, assim, o que eu quero falar, ele é esse homem. Hoje ele tem o tempo todo do mundo para ele estar naquela cabana. Ele ama estar lá. Então, assim, pelo retiro, foi muito orado por esse momento também que a gente coloca, né? Eu tenho 2 pessoas que me pediram oração pelos seus filhos, já coloquei na minha agenda. Nós vamos estar intercedendo, né? Então ele tem essa intimidade com Deus, assim. Então por isso que não precisa fazer um estudo longo, ficar uma semana preparando, porque ele já, Deus, o Espírito Santo já traz rapidinho para ele. Eu não, eu preciso de mais tempo, né? Tá bem, amados? Obrigada. Quando Jesus estiver nas nuvens, ela vai orar um monte. Amém? Eu queria que você ouviu a mensagem. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria encerrar orando. E eu queria dar liberdade a você, ao Espírito. Eu não conheço a sua vida, não conheço como você está, pessoal, sua família. Nós falamos de algo que foi perdido. Essa mulher perdeu uma dracma e não cessou, não cansou de buscar. Eu não sei. Eu quero orar. E você tem liberdade, depois se quiser vir aqui, quando estiver orando, quiser estar aqui, eu quero estar ajudando você a encontrar essa dracma. Eu não sei qual a dracma que tu já perdeu, está sentindo que está perdendo. De repente a dracma do perdão. Sabe, amados, se nós não perdoarmos, não seremos perdoados, nós precisamos aprender com Jesus. Ele nos perdoa. Quem sabe a dracma do amor? Jesus é amor. Sabe, e às vezes nós temos dificuldade de amar os que nos prejudicam. Amar os que nos amam é fácil, mas amar os que prejudicam é difícil. Eu sei que Jesus ouviu a oração com a minha filha, porque nós procuramos amar e orar por aquele que machucou. E sabe, as pessoas já te machucaram, te feriram com atos, com palavras, e tu ainda tem dificuldade nessa questão de amar. E sabe, a dracma da compreensão, você às vezes não consegue entender, compreender seu filho, ou seu filho não consegue compreender seus pais, seu esposo. Quem sabe a dracma do carinho, às vezes virando um costume. Eu e minha esposa estamos com 67 anos. Eu não deixo um dia sem dar um abraço nela, dizer que eu amo ela, passar a mão nela. A dracma do carinho precisa ser encontrada. A dracma do diálogo. Não adianta nós ser igual Elias, querer entrar numa caverna e não querer conversa. Nós precisamos se abrir. Não precisamos tirar essa capa e enfrentar uma conversa, um diálogo. Talvez a dracma da misericórdia, talvez a dracma da fidelidade. Às vezes não, pastor, eu não estou traindo, adulterando, mas às vezes, como eu falei, limpar a casa às vezes na internet, na fornicação. Quem sabe a dracma da fé, às vezes tu está já cansado, pensando em desistir, e no começo era uma coisa, aquele primeiro amor, agora parece que a coisa está ficando difícil. E o Paulo mesmo, Jesus mesmo disse, será que encontrarei fé quando voltar?
Quem sabe a dracma da gratidão. Às vezes eu passo as coisas, passo o dia, e às vezes eu esqueço da gratidão pelo meu trabalho, pela saúde, minha esposa, minha casa, meu carro. Eu não sei a dracma. Eu estou colocando umas dracmas aqui. Faz parte do dia a dia. Então eu queria que os irmãos ministrassem o louvor, tu colocasse seu coração, como disse Davi, sonda meu coração, Senhor, vê se tem algo que não está certo, precisa ainda resolver. E se o Espírito Santo falar com você, se ele falou com você através de palavra, falar com você, eu quero dar liberdade de você vir aqui na frente, eu quero estar, né, com minha esposa, com o pastor André, sua esposa está orando por você. A Bíblia diz tantas coisas para nós fazer. Perdoai uns aos outros, amai-vos aos outros, mas fala, orai um pelos outros. E nós queremos orar. Essa mulher teve o privilégio que o Espírito Santo deu graça para encontrar a dracma. E ele está aqui, o Espírito Santo, nessa manhã. Amém? Você ouviu a palavra, você entendeu a mensagem, e você talvez se identificou com algo aí que precisa ser resolvido ainda. Lá, não estou aqui para condenar e julgar, porque estou no mesmo patamar. Você, mas eu queria que você tivesse ousadia e coragem de dizer, Senhor, eu preciso encontrar uma dracma que eu perdi, eu preciso guardar mais essa dracma que está se perdendo, eu quero, né, que a minha casa deixe de ser casa e seja um lar. A casa, ela se torna um lar quando as coisas estão correndo bem, existe harmonia entre pais e filhos, entre esposa, os vizinhos. Então eu queria que você, por a cabeça, olhe, quando os irmãos estão ministrando o louvor, na medida que eles estão louvando, você possa estar livre, né? Possa vir, estar aqui vindo, que nós queremos estar orando por você. Amém? Pai, graças te damos e reconhecemos a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor. E reconhecemos, Deus, que a tua palavra diz que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Tu não fez nós para ser um derrotado, prostrado ao mundo, ao pecado, mas prostrados a ti. Que nessa manhã, Deus, Santo Espírito, fala no coração dos teus filhos, dos meus irmãos, que nós possamos, Deus, se há alguma dracma que está se perdendo, que nos ajude, Deus, a guardar ela. Se alguma já foi perdida, ajude-nos a encontrar ela. Nós queremos estar resolvidos no nosso coração, para que a nossa casa seja de fato essa capela, esse lar que o Senhor tanto deseja. Vai em nome de Jesus. Amém? Quando os irmãos ministram, fique à vontade. Amém? Mais perto estarei, pois o Vamos cair em pé, igreja. Talvez a dracma perdida seja você. Sabe, você se sente perdido. Se você se sente perdido, vem em frente. Nós somos muito bons em anular o impacto. Deus nos toca. Nós nos sentimos tocados, emocionados, convencidos. Mas o que vai fazer diferença é que nós vamos fazer com tudo isso que recebemos. Nós não pregamos lares perfeitos, nós não temos lares perfeitos. Mas nós temos aprendido a depender do Senhor. Ele é o nosso Deus. Eu quero dizer para você que essa é uma oportunidade de ouro, Deus, para melhorar o nosso casamento, para melhorar a nossa família. Por isso que o termo é lar doce, lar. E o lar pode ser mais doce, pode ser melhor. Amém? O pastor vai estar orando aqui, mas diante do Senhor, teu coração, mas Deus, é isso, Pai. Foi varrido essa manhã, apareceu, tanto importa da sujeira, mas o também que quer resgatar. Traz de volta o amor, traz de volta o carinho, traz de volta o perdão, traz de volta o diálogo, traz de volta o respeito, traz de volta, Senhor, que nós perdemos. Amém? Vamos ser abençoados? Amém. Eu também quero abençoar. Eu queria, quando os irmãos podem ministrar o louvor como estava ministrando, e vou estar orando, né, pedindo ajuda do Espírito Santo para vocês encontrar essa dracma que perderam, ou elas estão perdendo, e não se sinta, como a minha esposa diz, acusado. O acusador é do inimigo. Deus não acusa.
Alguns, né, falam, o Espírito Santo me acusou. Não, nunca fala isso. O Espírito Santo jamais vai acusar. Ele vai mostrar, né, com amor. Então eu vou estar orando aqui, fazer um momento de louvor, e eu gostaria, você também recebeu oração, mas filho da esposa são os pastores, são os anjos dessa igreja, que você fosse só colocasse a mão, antes dos irmãos saírem daqui, vocês vieram de pé aqui na frente, para a unção, a palavra.